Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Aqui é o Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm se inscrito em nosso canal no YouTube. Eu gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito, que você faça sua inscrição e que você deixe o seu comentário. O tema de hoje é o Senhor do Sábado. O texto é o livro de Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. Querido, tem muita gente boa que vê o mal em tudo que acontece, que tem malícia nos olhos e sempre julga e condena as pessoas pelas aparências, sem questionar os motivos por trás das atitudes. Mas isso não é legal e também não é papel de cristão. Quando os fariseus perseguiam Jesus, procurando um motivo para encontrar nele alguma culpa, era assim que eles agiam. Eles maldavam cada palavra, gesto e atitude do Senhor. Mateus 12, 1. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas, e estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Queridos, Jesus andava com seus discípulos de aldeia em aldeia, e certa vez eles passaram pelas searas, e era um dia de sábado, e como todos estavam com fome, eles começaram a colher espigas de milho e a comerem. Até aí tudo bem. Mas acontece que os fariseus estavam observando e viram o que os discípulos de Jesus estavam fazendo. Então logo eles saíram correndo e foram buzinar nos ouvidos de Jesus, dizendo assim, Mateus 12, versículo 2. E os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus, olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Queridos, os fariseus achavam que Jesus ficaria constrangido e envergonhado porque os seus discípulos quebraram a lei do sábado. Pois, segundo os fariseus, a lei proibia até mesmo que um judeu andasse 1000 passos num dia de sábado. Os fariseus achavam que Jesus ia corrigir e colocar a culpa nos seus discípulos, igualzinho as pessoas têm o hábito de fazer no dia a dia. Quando elas são pressionadas por algo errado que a turma do barulho cometeu, logo um começa a jogar a culpa no outro. Mas Jesus não reagiu assim. Jesus respondeu àquela calúnia com a palavra de Deus. Jesus conhecia profundamente a lei, pois na verdade Ele é Deus, e foi Ele quem escreveu as leis. Jesus ainda é onisciente e conhecia os pensamentos daquele povinho perseguidor, então ele respondeu assim, em Mateus capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 5. Mas Jesus lhes disse, vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pão da preposição, os quais não são lícito a comer, nem ele, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que ao sábado os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? O rei Davi, ele era adorado por todas as gerações dos judeus. Certa vez ele e seus soldados estavam fugindo do rei Saul, e por causa da fome, eles comeram os pão da proposição, que eram pães separados do uso comum e que ficava sobre uma mesa no tabernáculo, no lugar santo. Esses pães eram trocados todos os sábados, e somente o sacerdote tinha autorização de comer aqueles pães quando eram trocados. Mas como Davi e os seus soldados estavam com fome, essa situação foi considerada pelos judeus como um estado de necessidade, e por isso ninguém foi corrigido ou punido por violar a lei
e comer daqueles pães sagrados. Agora, apesar da semelhança, foi a fome que motivou aquelas duas atitudes. Na situação dos discípulos era bem menos grave, pois eles apenas violaram a lei do sábado, e isso porque eles estavam com fome. O crime, segundo a acusação dos fariseus, é que eles tiveram fome num dia de sábado e que por causa disso os seus discípulos trabalharam colhendo espigas de milho. Então Jesus finalizou aquela discussão, se revelando para aqueles religiosos como o verdadeiro Deus, como aquele que deu as leis a Moisés no Monte Sinai, como aquele que ordenou Moisés a construir o tabernáculo no deserto e que mais tarde apareceu a Salomão e disse para ele construir o templo. Aquele que estava ali era aquele que era adorado por eles no templo todos os sábados. Por isso, ele era maior do que o templo, pois o próprio Jesus disse aos fariseus em Mateus capítulo 12, versículo 6: Pois eu lhes digo que quem está aqui é maior do que o templo. Mateus 12, versículo 8, Jesus disse assim: Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus disse aos fariseus que ele era o Senhor do sábado, ou seja, foi ele quem criou o universo, e quando ele estava criando os céus e a terra, após toda a criação ser concluída em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Então foi ele quem instituiu e criou o sábado. E os fariseus tinham que compreender que ele pediu para Salomão construir aquele templo para que todos eles o adorassem ali nos dias de sábado. Querido, só para concluir a mensagem de hoje, Mateus capítulo 12, versículo 7, Jesus diz assim: Mas se vocês soubessem o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, vocês então não teriam condenado os inocentes. Querido, os fariseus nunca entenderam o coração e o amor de Deus. O Senhor disse através do profeta Oséias, lá no capítulo 6, versículo 6, misericórdia é o que eu quero, e não sacrifício. Isso nos ensina que Deus sempre coloca a compaixão antes do ritual. Deus preferia ver o seu povo colhendo espigas num dia de sábado para satisfazer a sua fome do que ver eles discutindo ou tirando o pão da boca dos famintos. Se os fariseus tivessem percebido isto, eles jamais teriam condenado os discípulos de Cristo. Por isso, queridos, não seja como o fariseu. A compaixão sempre vem antes dos nossos rituais. Nós amamos a Deus quando amamos o próximo, satisfazendo as suas necessidades. Jesus é o Senhor de todos os sábados. O sábado é o dia do descanso, e somente Jesus pode trazer o verdadeiro descanso para nossas almas. Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais esse ensino no dia de hoje, Senhor. Hoje o Senhor nos revelou, meu Pai, que Jesus é o Senhor do sábado, que Jesus disse: Vinde a mim todos vocês estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Senhor, por mais que nós procuramos o descanso nas outras coisas, em outros lugares, o verdadeiro descanso se encontra em Jesus, que é o Senhor do sábado. Sábado, meu Pai, significa descanso, e somente em Cristo a alma do homem encontra descanso. Querido, que Deus te abençoe, e até amanhã, se assim Deus permitir.